Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é segunda-feira e a gente tem Sem Tabu com Cláudia. É um prazer gigantesco estar aqui. Semana passada foi uma delícia. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo maravilha, tudo ótimo. Hoje a gente está com a querida Alê. Tudo bem, Alê? Tudo bem, Cláudia? Que prazer ter você aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Muito legal, pessoal. Gratidão. Hoje a gente deu uns minutinhos a mais, que é para quê? Para a galera chegar, para todo mundo conseguir assistir a gente, para todo mundo estar ao vivo, porque sabe, né? Que tem sempre sorteio, tem sempre muita coisa bacana e hoje a gente vai falar com a querida Alê, que vai contar aqui. Ela trabalha com a parte da enfermagem integrativa, é isso mesmo? Isso mesmo. Muito legal. E aí você vai contar um monte de coisa pra gente, né? Sim. E aí, antes disso, eu quero agradecer as nossas queridas patrocinadoras. E hoje a gente tem a querida Dai que faz aniversário, Marcelo. Uhul! A Dai tá fazendo aniversário. Dai, parabéns, muitas felicidades, que você tenha um ano novo aí, lindo pela frente. Gratidão. A Dai faz as minhas unhas, olha. Que unhas lindas. Lindas. Gratidão a Débora, que faz os meus cabelos, que corta, ó. Eu vivo descabelada, mas ela é responsável por esse cabelo lindo, né, Marcelo? A querida Fê, dos cílios, das sobrancelhas. Tem mais uma galera. Tem a Nespro, tem a Sandrinha, que daqui a pouco eu falo mais. E tá chegando uma galera nova com a gente também, que eu vou contar. E a querida Tchê Marmitas, que trouxe lanchinho. Hoje tem sorteio de doce de batata doce. Marcelo, Gosto. gosta? Acho que gosto. Será que você vai querer? Acho que vou. Então vamos lá. Pessoal, vou dar boa noite rapidinho aqui, que aí a gente começa a escutar essa história linda aqui da Lê. Carlos, boa noite. Denise, Neide. Denise está com a gente também. Teve aqui semana passada. Paula Nete Losso. Quem é a Paulinha? A Amélia, minha querida mãe. A Neide. A Neide é a sortuda, eu tive com ela hoje, vive ganhando o sorteio. Será que ela vai ganhar o seu hoje? Luiz Felipe, boa noite pessoal. Vamos começar então o Sem Tabu com Cláudia, gostei disso. Olha essa paisagem linda aqui, você gostou desse visual? É por isso eu sabia por que teu cabelo tá assim, depois a Débora reclama. É o vento aí. É o vento, gente. A janela ficou Olha lá, aberta. olha o vento. Eu já Por isso- fechei a janela aí atrás dela, Débora. Já não vai Pra balançar eu o vento. ficar descabelada, eu adoro. Tem que ficar penteadinha, Débora? Vamos começar. Ale, conta pra gente quem é Alessandra Costa. Como você se apresenta? Como você conta quando alguém te dá boa noite? Bom, a Alessandra é uma pessoa Alto pra você falar. alto. Aqui a gente fala com Com símbolos. símbolos. Então, Fale alto. A Alessandra, eu posso dizer que ela é uma pessoa alegre, comunicativa, que gosta de cuidar de pessoas, né? Eu venho ao longo dos anos estudando, né? Várias técnicas para tratar tanto da saúde física quanto da saúde mental, né? E eu quero trazer cuidado, né? Eu trago cuidado, prevenção para todas as pessoas que me procuram. Então essa é a minha proposta. Essa é a sua proposta, né? Mas conta pra mim, o que chegou primeiro? A parte da enfermagem tradicional da medicina ou essa área integrativa que você vai contar com todas essa parte? Como é que Essa o que história é começou longa. na sua Na vida? minha vida. Na verdade, o cuidado sempre esteve na minha vida. Eu comecei há 25 anos atrás com estética. E naquela época a gente não tinha faculdade de estética, que nem tem hoje, né? E eu trabalhei um período muito bom com a estética, então a gente fazia cursos, né? Cursos, vão juntando carga horária, vai fazendo os cursos para que pudesse ser a esteticista, né? Era assim que a Para gente... ter uma jornada uma maior jornada aí. maior. Então, assim, me credenciei em tudo que você pode imaginar em termos de estética, só que eu percebia que eu precisava de mais. Né? Eu precisava conhecer mais o corpo humano. De acordo com as técnicas que eu aplicava da estética, eu via que
Poderia, por exemplo, uma celulite que não curava, que não tratava tanto, né? Então eu queria mais. Naquela época, a única formação que a gente tinha era fisioterapia. E eu achava que a fisioterapia ia me entregar, assim, um conhecimento que eu estava buscando. Na parte do corpo. Do corpo. Aí eu fiz 2 anos de fisioterapia. Só que quando eu estava completando o 2º ano de fisioterapia, uma vizinha falou para mim assim, Alê, tem um curso, 2 anos de fisioterapia, tem um curso que veio para Santos, que é a sua cara, eu acho que é o que você busca, é o seu jeito, né? Porque eu sempre estudei técnicas naturais, independente de estar ou não fazendo faculdade, porque nem tinha naquela época, eu sempre gostei de fitoterapia, eu sempre estudei, né? Essa parte natural. E a minha vizinha falou, vai lá ver o curso. Aí eu fui ver aqui em Santos, na época era a Unimonte que tinha esse curso, e fui falar com o diretor do curso e me encantei, porque era um curso chamado Naturologia, né? E o que seria naturologia? É isso que eu ia te falar. Você já ouviu falar, Marcelo? Sim, naturologia, naturopatia. Hoje Então, mudou, Marcelo acho, tá- acho que mudou um pouco, nomenclatura, talvez algumas abordagens, mas na época era naturologia. A naturologia, ela cuida de um olhar exatamente o que eu buscava, um olhar da mente, né, e do corpo. Né? E ela traz o quê? Ela traz técnicas naturais, né? Onde você pode estar prevenindo doenças ou até cuidando de doenças de forma natural. E eu fiquei encantada. Aí o que eu fiz? Saí Parou a fisioterapia, parei Marcelo. da fisioterapia, né? E aí descobri que era só um módulo que tinha de estética. Então, não ia me encantar, né? E fui transferir para a faculdade de naturologia. E era na Unimonte? E era na Unimonte. E com isso eu eliminei um monte de matéria, né? Porque as matérias básicas, anatomia, microbiologia... Você já tinha feito. Eu já tinha feito. Então, para mim foi incrível, porque não perdi, né? Porque Sim. a maioria da parte da saúde, a gente no primeiro ano, dependendo do curso, até o segundo, você tem matérias básicas, né? Fisiologia, microbiologia. Então, assim, você acaba conseguindo eliminar. Uma outra eu fiz de adaptação. E aí eu concluí a naturologia. Então aí naquela época eu era uma esteticista diferenciada, naturóloga. Então assim, aí eu já fazia as consultas de naturologia com um olhar estético. Então assim, aquela celulite que não era tão bacana, eu podia já conseguir tratá-la de uma forma diferenciada, né? E assim eu fui caminhando. Você começou a ter aquele up, né? Exatamente. Você tinha aquela coisa diferenciada. Diferenciado, que era tratar essa pessoa com um olhar como um todo, né? Que nem diz a medicina chinesa, mente sã, corpo sã, né? E esse era realmente o que eu pensava. E nisso eu atendia várias pessoas, uma delas atendia uma médica, né? Que era ginecologista e ela já sabia que eu fazia, né? Essa questão aí do diferenciada, e eu comecei a atender as clientes dela, as pacientes dela de gestante. E um dia ela falou pra mim, Alê, por que você não faz instrumentação cirúrgica, uma especialidade, e vem trabalhar comigo? Porque aí você já trabalha, né, num todo essa paciente. Trabalha o antes, o depois e até o ato cirúrgico, se for. E ela era ginecologista. Isso. E aí assim fiz, né, porque eu não paro nunca. Derrubando tudo aqui, E aí eu não paro nunca, e assim eu fiz. E fui fazer uma especialização em instrumentação cirúrgica. E fiz... Você percebeu, né? Você percebeu, Marcelo? Ela começou com estética, de repente ela foi fazer fisioterapia, aí ela foi fazer a naturologia e aí instrumentação cirúrgica. É quase o Marcelo. O pessoal da área da saúde é tudo psicopata. Eu tô brincando porque sabe que ele tem o pezinho aí, né? Ele também é um pouco de tudo. Ele tem o pezinho aí, por isso que eu fico mexendo com ele, que eu não me aguento. Mas você sabe que a gente da área da saúde, a gente necessita, parece que assim, é meio que, não dá nem pra explicar. Buscar mais. Não, isso é maravilhoso. Porque assim, claro, a medicina é importante, nós estudamos anatomia e toda essa estrutura é importante, mas
a gente não é só um corpo físico, a gente é muito mais do que isso, né? A gente é uma soma de tudo, né? E hoje tem pesquisa já falando sobre isso, né? Não é a Alessandra falando. Sim, e lá sim. naquela época, há mais de 25 anos atrás, eu já pensava nisso. Então você vê que hoje, por exemplo, isso já se fala, inclusive a enfermagem integrativa que eu vou contar agora, ela, na verdade, ela começou agora da pandemia para cá, né? O Corém começou a liberar agora a teleconsulta online, inclusive eu tenho um curso de teleconsulta que eu fiz na época da pandemia para cá. Quanto tempo faz da pandemia para cá? É muito bebê. É né? muito bebê, É muito bebê. exatamente. Só que aí eu já tinha essa mente lá, porque eu acho que é muito o seu ser, era como eu funcionava. Era como você funcionava. Eu acreditava, exatamente. Essa sua vizinha foi divina, né? Divina, agradeço Qual o ela nome até dela? hoje, Vanessa. Olha, Vanessa, você fez aí uma diferença na vida dela, no que ela já tinha, né, na cabeça, nos sonhos. Então. Ela deu um up, né? E às vezes a gente precisa, que nem o que acontece? Ela me olhou, viu o que eu gostaria, né? O meu olhar e falou, poxa, isso combina com ela. Combina. Eu acho que é o que ela tá buscando. E me apresentou e foi incrível, né? Mudou a minha vida. Quando você começou aí, quando você fazia a parte de estética, você já fazia alguma terapia diferenciada? Então, vou entrar na terapia. Quando eu estava finalizando o meu curso de naturologia, a minha faculdade, porque é uma faculdade, em novembro, né, eu ia acabar a faculdade. E aí o que me levou a trabalhar com outras terapias além da faculdade foi esse fato que aconteceu. Meu pai faleceu. Em novembro, quando eu estava me formando de naturologia, o meu pai, aos 54 anos, teve um infarto fulminante. E assim, foi bem no final da minha faculdade. Isso mexeu muito comigo, né? E assim, a gente era muito apegado, isso foi um fato assim que me marcou demais. E aí eu não conseguia lidar com isso, né? Porque a gente acaba buscando primeiro pelas nossas dores. Pelas dores, né? Para depois você entender as dores, aí você começa a entender a dor do outro. Você precisa sentir, não tem jeito. E a busca, né, pelo desenvolvimento humano começou aí. Então, assim, na verdade foi tudo junto. Eu finalizei a minha faculdade nesse período. Em novembro meu pai faleceu, foi bem no final do meu curso. E aí eu fui caminhando, mas eu não conseguia lidar com a perda. Que assim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva e tudo mais, mas você perder alguém muito próximo e muito jovem... E sem contar que era no final de uma coisa muito bacana. Muito importante pra mim, né? E eu tentei lidar, confesso que eu tentei lidar sozinha, mas eu não consegui. Aí, atendendo uma paciente, ela me falou, por que você não faz um curso vivenciado? No caso, eu vivenciar, né? Um curso de desenvolvimento humano, onde eu me trataria. Aí eu fiquei... Mais um? Mais um. Aí eu falei assim pra ela, não sei, porque na época era muito caro, né? E tudo mais. Eu me lembro que eu tinha dinheiro pra comprar uma moto. Eu tava juntando. E era caro. E aí ela falou, não, custa tanto. Eu falei, meu Deus, mas eu tô juntando pra comprar uma moto. Aí ela falou assim, mas olha, de verdade... Se você fizer esse curso, você vai conseguir comprar outras coisas, né? Mais do que uma moto, porque você vai estar curada e vai ter, né, essa... Porque era a sua cura, na realidade não era mais uma formação, não era mais... Era você se curar para poder seguir em frente. Exatamente. Mas você teve umas pessoas que conseguiram te enxergar, isso é muito bacana. Não, né? é incrível. Eu acho que eu sou muito abençoada, assim. Em volta de mim sempre tem pessoas, eu falo que são seres iluminados, né? Porque elas conseguiram enxergar o que você estava precisando, isso é muito legal. Isso é muito importante, a gente ter pessoas assim, né? Na verdade que nos direciona, né? Que no te momento dê um caminho quando você tá quando você perdido. está perdido. Sabe o que eu acredito muito? Eu acredito muito que tudo aquilo que você dá muito, eu sempre doei muito, né? No momento que você precisa, ele retorna a você, não tem jeito, é muito legal. E mesmo que você não queira esse retorno, fala, não estou fazendo para receber, mas você recebe. O universo traz, né? Ele traz. Mesmo que você fala, será? Eu nunca falei, será que eu mereço? Porque eu sempre achei que eu mereço. Sim, exatamente. Né? Sempre achei. É outra coisa. É outra coisa, mas aquela mania de ganhar um presente e falar, não preciso. Exatamente. Cara, se tá ganhando é pra aceitar, né? Exatamente. E a mesma coisa quando o universo, quando o que você acredita, tá te dando a parte boa. Sim, eu mereço. Sim, eu mereço essas pessoas na minha vida e ser encaminhada. Sim. E aí começou que eu fui fazer um primeiro curso vivencial que me tratou, me curou. Dessa cura, eu fiquei encantada
E dali não parei mais, né? Não parei mais. Então, assim, eu tenho muitos cursos de desenvolvimento humano, né? Junto com isso... Quando você me contou, quase que eu falei, peraí, vou conferir se é tudo verdade. Pode conferir, eu tenho todos os Brincadeiras diplomas. à parte, porque assim, gente, ela vive fazendo, tá fazendo um monte de coisa. Mas é exatamente isso. Ainda mais quando você trabalha, quando você tá aí doando Sim. a tua parte do teu saber para cuidar do outro. Se você não estiver bem, Não adianta. como é que você vai? Não adianta. Né? E assim, eu sempre penso nisso, até nos meus atendimentos de hoje. Eu tenho que estar inteira, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar inteira para atender e me dar o melhor que aquela pessoa merece. Então, assim, se eu não tô bem, eu não atendo. Eu prefiro desmarcar, Sim. né? Porque eu acho que é isso, a pessoa merece o meu melhor. E o melhor que ela tem para receber. E eu sempre fui assim, então acho que as coisas... Na verdade, tem gente que fala assim, eu não sei como é o propósito, eu não sei o que fazer, né, quando é jovem, principalmente. Eu acho que, eu falo que Deus foi conduzindo a minha vida, as coisas foram acontecendo, assim. Se eu te contar lá no comecinho de quando eu era jovenzinha, estava para prestar faculdade, eu queria fazer direito, porque a minha família vem todo de um histórico de direito. E eu vivi a vida inteira no direito. Tanto que eu sabia um monte de lei, um monte de coisa, porque eu fui criada, né? Bom, mas isso na verdade é bom, né? Vamos combinar. Sim. Eu nunca quis ser advogada, mas eu teria feito uma faculdade de direito pelo saber, né? Pelo saber. Algumas faculdades eu teria feito pelo saber. Mas olha que loucura, o meu sonho era passar... Nada a ver, né? Nada a ver, o meu sonho era passar no Lago São Francisco, que naquela época era uau, né? Com você com 17, 18 anos. E eu não passei, eu era extremamente estudiosa. E eu fiquei muito frustrada. Aí eu falei, não vou fazer mais. Sabe, tipo assim, Ainda bem, desligue. né? Porque ganhamos uma super profissional na área do cuidar, né? Não falo nem que é a área da saúde, que é a área do cuidar, que é a melhor de todas. Exatamente. Eu, modesta parte, eu gosto muito do que eu faço muito bem feito e estou sempre me atualizando. E faz com carinho, a gente vê no brilho no olhar desde o primeiro dia que eu te vi, né? É verdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal, vamos lá. O pessoal tá rindo, a Neide tá mandando eu parar, só porque ela é sortuda. Neide, você é sortuda porque você tá aqui, ó, grudadinha comigo. O Felipe tá rindo. Felipe é meu filho, porque a Paula é a mãe da Gil. Paula é a mãe da Gil. Boa noite, Paula. Foi só uma falha técnica, só a primeira, tá? Porque até o final do programa eu faço mais algumas. Júlia, já sei, beijo, é a minha norinha, é meu filho, é a galera toda. A Val, querida, boa noite. A Paula tá falando que é muito amor envolvido, né? Marinês, que trouxe o nosso lanche, querida. Hoje temos, o que a gente comeu de delicioso? Conta aí pra todo mundo. Acho que era uma pastinha de com creme de iogurte, gente, chiquérrima. Temos lá uma cuca ainda, temos o docinho de batata doce, que como eu sou muito boazinha, a gente vai comer um, sortear outro, viu, Marinês? A Lidiane tá dando boa noite, Lidiane. Quero ver você aqui com a gente, hein, no próximo. Vamos lá. Agora conta pra mim as terapias, como é que começou? Porque, gente, tem um monte que ela faz. Peraí, amiga, vou finalizar a história. Você finaliza, senão então. O povo vai achar que eu sou doida. Mais ou menos. Mais ou menos. Uma doida que cura, tá bom. E aí vou finalizar a história dizendo que eu acabei fazendo instrumentação cirúrgica. É verdade, instrumentação. E eu fui trabalhar com parto e eu gostei demais e acabei fazendo enfermagem por conta da instrumentação cirúrgica, porque eu queria mais, né? Eu entrava junto com os médicos, eu ajudava, então eu queria mais. Aí, por querer mais, lembra que a gente da área da saúde é tudo doido, quer mais, né? E eu fui fazer enfermagem. E aí, dentro da enfermagem, como eu já tinha toda essa bagagem, né? E eu fiz uma especialização de práticas integrativas, que nada mais é do que a formação que eu já tinha, né? Mas aí eu já me atualizei e comecei a trabalhar com a enfermagem integrativa, né? E você fala, Lê, você trabalhou como enfermeira? Sim, trabalhei como enfermeira. Mas, na verdade, o que eu gosto é essa questão do integrativo. Na realidade, você trabalhou, quando a gente fala trabalhou de enfermeira, é enfermeira, entre aspas, tradicional. É aquela que está lá no hospital. Isso. Que é o que você fez. Só que para você trabalhar no hospital,
você não consegue trabalhar com integrativo, né? Porque assim, você tem protocolos assim, Sim. hospitalar, é lindo, é maravilhoso, mas a minha alma, ela é diferente, ela é voltada para esse tipo de cuidado. Então, o que eu fiz? Eu voltei, né, como uma enfermeira integrativa e hoje eu cuido de pessoas, né, que têm qualquer tipo de doença, seja doença crônica, doença aguda, mulheres na menopausa, gestante, enfim, problemas, né, que as pessoas, no caso, como eu falei, desenvolvimento humano, eu tenho hipnose, eu tenho pesquisa científica com cromoterapia para tratar a ansiedade, eu tenho muitas técnicas. São as que você vai explicar. Exatamente, que eu vou explicar agora. Mas só para a gente entender aí, então, quando você fala de ser a enfermeira dessa parte integrativa, é porque não é a parte prática só da enfermagem que tem os protocolos. Você tem esse olhar diferenciado. Exatamente. E aí você consegue usar tudo que você aprendeu para fazer o melhor. O melhor. Um protocolo individualizado. Né? Porque, faz. na verdade, o enfermeiro, ele faz prescrição. Né? A gente faz prescrição. E que tipo de prescrição? Sempre uma prescrição de cuidados para esse paciente, de acordo com o que ele precisa. Hoje, o meu protocolo, quando eu vou fazer uma prescrição, ela é sempre voltada a técnicas naturais, né? Porque é tudo que eu tenho de conhecimento de bagagem desses mais de 25 anos, né? Sim. Então, assim, e hoje você não atende no hospital? Hoje eu não atendo mais em hospital. Mas você não atende porque você não quer ou porque não é aceito essa parte nos hospitais? Os hospitais é o protocolo tradicional ou já tem algum Tem uma coisa ou outra em hospital, por exemplo, ainda consegue. Por exemplo, alguma fitoterapia. Agora, por exemplo, a pediatria, a galera tem colocado muito bonitinho, os bebezinhos com ofurô, com fitoterapia, que seria a camomila. Então, a gente tem alguns protocolos assim, mas muito leve, né? Muito leve, assim. Na hora de você fazer uma prescrição, você pode estar fazendo com técnicas naturais, mas a verdade é que no hospital você tem que seguir, você né? Tem um protocolo. Um protocolo a seguir, né? Então a gente pode sim colocar uma coisinha ou outra, né? Mas eu não consigo ser quem realmente eu quero ser, né? Sim. E aí eu prefiro então hoje atender, né? Num consultório, onde eu posso dar esse atendimento individualizado para você, né? Que no hospital não conseguiria fazer. Não consegue essa parte individual. E teu atendimento, então, ele é feito aonde hoje? Se eu quiser. Clínica. Numa clínica. Isso, Aproveita e fala aí pro pessoal já onde. Ana Costa 222. Aí é só ligar, entrar em contato. Fala o teu Instagram, que quem já tá vendo Perfeito. O Instagram é ale.costarrocha. Aí se você tiver interesse, você me chama lá, a gente agenda, né? Eu gosto sempre de fazer, claro, dependendo do que a pessoa está precisando, a gente fala que é uma consulta visita, né? O que seria isso? Um bate-papo antes, né? Online até, para mim tentar entender quem é você, o que você precisa, o que você está precisando, que técnica que se encaixa para você, né? Porque assim, tem N técnicas, então assim, aí eu monto um protocolo para você, de acordo com aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. E aí uma curiosidade, estão perguntando aqui, você só atende mulher? Não, atendo homem também. Atendem os homens mocinhos? Sim. Temos uma enfermeira para cuidar de homens e mulheres. E criança? Então, criança depende. Porque assim, tem algumas terapias que a gente só faz acima de 12 anos, né? Mas assim, se for muito criancinha, por exemplo, eu atendi, na época que eu atendia gestante, eu fazia Chantala, massagem bebê, essa questão da fitoterapia, eu indicava banhos fitoterápicos para os bebês, entendeu? Então assim, a gente tem aromas que podem ser trabalhados com bebês, então assim... Algumas coisas tem muitas coisas, tem umas mochas que dá para ensinar para as mamães, ou até a gente fazer, né? Tudo de ervas, então assim, tem coisas que dá para fazer para criança, mas os meus atendimentos são para adulto. A maioria adulto, a mais maioria homem ou mulher atende. E aí às vezes tem aquela mãezinha que vai lá, né, acabou de ter nenê, aí eu olho, né, aquele bebê, não tem como, eu tenho paixão por criança, aí eu já ponho no combo, sabe, eu falo, teu brinde é o bebê, né, eu faço tratamento pra mãe, ela fala, ai amiga, vou ter que te dar umas dicas muito boas, aí eu quero, e aí vira uma amiga, né, assim, não vira nem uma paciente. É muito legal. É muito legal. É a história do cuidado que faz diferença, né? Sim, principalmente essa questão de mãe e filha, né? Porque assim, ainda tá muito interligado. Não adianta às vezes eu só cuidar da mãe, né? Ou só cuidar do bebê, né? Ainda mais se for uma mãe
mãe que acabou, né? De ter nenê, de ter isso, um nenê. não tem como. Então assim, aí o tratamento vai vir um combo, né? Eu tô ali no cuidado com a mãe, mas com certeza, ai, como é que você está tendo seu aleitamento materno? Como Acaba que está contando sendo? tudo. Não tem. É muito legal. Muito legal. E deixa eu perguntar, a Margarete está dando, olha quem está aqui, doutora Paola Freitas, olha, que nos deu a honra, Margarete Lopes, boa noite, o Antônio querido, gratidão. Gente, muito bom vocês estarem aí. Muito Agora bom. fala uma coisa para mim, quando você está cuidando das pessoas ali, que você está fazendo esse atendimento, te passa na cabeça, eu estou exatamente fazendo o que eu sonhei lá atrás. No lugar onde eu quero estar é esse lugar. É esse lugar. Exatamente, até porque assim, né, a minha entrega é muito grande. Quando eu tô ali, eu tô pro melhor daquele paciente. Então assim, em todos os sentidos, né? Então assim, eu vou estar olhando a queixa dele, por exemplo, da saúde. Claro, a maioria vem às vezes com uma queixa da saúde. Sim. Mas quando a gente começa num bate-papo, né, e tudo mais, eu percebo, isso e aquilo, e vou, aí eu começo o quê? A entender um pouco o mental dessa pessoa, porque a maioria das doenças são psicossomáticas, né? Exatamente. Então, assim, não tem como desligar, né? Não é só o corpo, né? Não é o tem a alma ali, né? Não tem, não. E ela fala, né? E ela dá sinais. Eu falo sempre assim, né? A sua doença vem, só que antes dela virar doença, ela te dá Ela sinal. deu um monte de sinal, Um né? monte, você ignora, você não quer ver, você acha que de repente, aquela dor de cabeça é só porque eu tive um estresse hoje, você se sabota, né? E vai. Só que eu falo, sempre que você tiver um sinal, e ele vai repetindo, alguma coisa você tem que falar, não, uma coisa está errada aqui comigo, né? E buscar um profissional qualificado para te ajudar a enxergar, a cuidar. Né? Isso, eu acho que isso é muito importante. Isso é muito legal. E você consegue, nesse meio do caminho, perceber alguma coisa que você fale para a pessoa procurar um profissional? Acontece? Procurar um médico, se você Sim. consegue ter essa visão também Sim. de que ele também precisa de algum a mais. Sim. Com certeza, e com aí certeza. Você indica. Com certeza, porque assim, eu principalmente falo, não sou detentora do saber total. Não sou, jamais. né? Eu trato... Mas está no caminho certo, né? Porque você buscou milhões de coisas para oferecer, né? Exatamente. Então assim, como eu tenho toda essa leitura, eu consigo perceber e falar para você, olha, Cláudia, a minha parte que a gente vai fazer, essa. Nós juntas, Sim. somos juntas, o meu é 50%, o seu é 50%, nós vamos cuidar disso e disso em você. Porém, né, eu indico que você procure um profissional X, né, que vai estar atuando junto comigo. E muitas vezes eu entro em contato, passo o telefone, entro em contato legal. com o profissional. Isso é muito legal, né? Porque né? eu acho assim, é isso, é trabalhar... Eu acho tão bacana, né? Hoje você vê vários médicos profissionais, eu tive essas experiências, tenho com a minha mãe, Sim. da gente conseguir ligar um com o outro para poder fazer um trabalho em conjunto. Sim, eu que acho antigamente era mais difícil. muito mais difícil. A abertura também, né? Sim. Era meio quadrado, né? Era isso e isso. Não, hoje em dia não. Hoje em dia eu trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, às vezes eu percebo que aquela pessoa, às vezes vem pra mim já assim, eu consulto com o doutor fulano de tal coisa. E aí eu tô fazendo, vamos fazer o seguinte, me dá o telefone dele. Porque aí ele pode fazer isso e eu faço isso, tudo bem? Tudo bem, a pessoa passa. Sim. E a gente junto consegue tratar essa melhor, pessoa. porque assim, senão a gente como paciente também enlouquece. Sim. Porque às vezes você vai no cardiologista, você vai na ginecologista, você vai na... E aí você quer ir nas terapias alternativas também para te dar um alívio, e aí você acaba muito bacana. E aí eu faço o quê, né? Que caminho que eu sigo? Que caminho que eu tomo. E assim, o médico também, junto com o enfermeiro, ele tem que estar trabalhando na mesma linguagem também, Sim. né? Não adianta, por exemplo, eu trabalhar numa abordagem natural e o médico da pessoa, de repente, não precisa, né? Ou de repente... Mas a maioria hoje, eles têm uma mente muito aberta. É bem bacana. É uma mente muito aberta, porque o que eu te falei, da pandemia pra cá... Deu uma mudada. né? Nessa mentalidade. Então, a Até mentalidade... com esses atendimentos online hoje do básico, né? Exatamente, do básico tá maravilhoso. A gente ganha tempo,
todos ganham tempo. E o que eu acho legal também disso é a história de não ir para o hospital sem necessidade. Perfeito. Porque quando você chega no hospital, você acaba tendo as doenças, que às vezes você pega uma gripe, uma virose, e você, entre aspas, tinha uma coisa básica, né? Perfeito. Você ter essa visão é legal. Perfeito, a sua colocação é ótima. Eu como enfermeira, é exatamente isso. Qual é o meu sonho? Né? Se perguntar o seu sonho, o meu sonho é exatamente isso. É a gente tratar no setor primário, que é esse setor que eu estou hoje, né? Ou seja, trabalhar prevenção, trabalhar cuidado, para não desembocar no terciário, que é o hospital. Entendeu? Porque quando você trabalha e cuidar, mas eu, no caso, estou fazendo prevenção. Ah, Lê, mas eu já estou com a doença. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, toda segunda-feira, vou te dar um exemplo, eu trabalho no Instituto Neomama, aqui, né? E lá eu entrei na proposta de não ser uma enfermeira padrão. Eu queria fazer um diferencial para as meninas. E aí eu falei assim, bom, aqui, né, eu vou entrar com a cromoterapia. E a cromoterapia o pessoal acha que é a luz que coloca e aí, né, enfim. E essa não é minha cromoterapia, porque assim, eu tenho uma pesquisa científica da cromoterapia e a minha cromoterapia, ela é eu montei essa técnica, né, claro que para pesquisa eu tive que ser cromoterapia, explicar o que é uma luz, o prisma de uma luz, o hertz, o que é essa luz, é como se fosse um laser, vamos colocar assim, né? E aí essa luz, na junção das cores, ela emite uma outra onda para cuidar da pessoa, né? Então assim, eu tive que ser extremamente científico, estudar física. Sim. Depois que a pesquisa foi aprovada, e eu tratei transtorno de ansiedade generalizada, foi um grupo de pessoas que foi feita essa pesquisa. Por que eu estou contando isso? Porque depois, com o tempo, eu fui percebendo que essa técnica tinha que ser inovada, né? Porque ela fez sentido, sim, deu certo, mas eu podia algo mais. Lembra que eu sempre posso algo mais? Sempre posso. Aí o que eu fiz? Peguei as minhas técnicas de desenvolvimento pessoal, vi qual que se encaixava. Então hoje, a minha cromoterapia, ela chama cromoterapia aplicada. Eu aplico algumas técnicas de desenvolvimento humano e depois eu aplico junto a minha cromoterapia, que é como se fosse um laser, vamos colocar assim. E lá no Neomama, toda segunda-feira, eu faço essa aplicação. É um sucesso. A gente tem respostas maravilhosas de pessoas. Hoje mesmo, eu tive esse depoimento da pessoa que foi para a quimioterapia. Antes dela ir para a quimioterapia, ela passa por mim, ela faz uma sessão para que eu possa estar equilibrando ela, né, os órgãos, o sistema, tudo. E aí no dia seguinte, semana seguinte, ela vai para a sessão dela. E o que eu tive de depoimento hoje? Que é aqueles feedbacks maravilhosos. É aquela, né, coisa que já me deixa arrepiada. Ale, não tive efeito colateral. Putz. Meu médico falou, eu não sei o que você fez, mas eu nunca vi uma pessoa que não teve nada. Ela me abraçou, chorou, foi muito obrigada. Eu falei, não é só a técnica, é porque você permitiu. Você permitiu, era isso que eu ia falar. A técnica tá lá, mas você ter esse cuidado, esse carinho, é uma esperança. Já é esperança, já é a porta aberta para eu vou ter algo que vai me ajudar a não passar mal. Exatamente. Ou ter menos dor, ou ter qualquer coisa menor. E aí, se a pessoa já tem essa coisa na cabeça, cara, o negócio flui. Então, assim, é muito amor envolvido, você entende? Então, o que eu falo, as técnicas, elas envolvem não só a emoção, elas envolvem... E assim, o que eu mais amo é isso, esses feedbacks que chegam e falam, que nem uma também que passou, que ela não passou antes por mim, ela veio agora, e ela fez a quimio e passou mal na quimio, só que aí voltou e teve que fazer rádio. Aí veio pra mim, aí eu falei, vamos, aí expliquei, tem aquela primeira conversa, sim, né, e tudo mais, e nós fizemos. Aí mesma coisa, voltou dizendo, caramba, eu passei tão mal na quimioterapia, mas depois que eu vim aqui, no dia seguinte eu fiz a rádio e não tive nada, né, então assim, todos esses depoimentos, tipo, o meu emocional tá melhor, né, eu tô me sentindo mais segura, sim, e não tem preço isso. É aquela história, né, pôs a mão ali e o negócio fluiu. É muito bacana. Então, assim, eu acho que eu nem devia te fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Faça. A sua menina dos olhos que brilham, essa cromoterapia aplicada? Não. Não? Não. Assim, é uma das. É uma Na verdade, profissional da área de saúde,
que tem várias técnicas, vários conhecimentos, acaba não tendo muito menina dos olhos. Porque assim, quando você tem a junção de conhecimento, você não consegue fracionar. Você não consegue colocar assim, só isso é bom. Aquilo é meio intuitivo assim, ó. Você começa naquela terapia. Você tem 10 filhos e ama os 10. Isso, é isso. Eu ia falar agora. Você não Eu ia falar tem 2 filhos, mas não, 10 é pouco pra ela, né, Marcela? Não consigo. Você não consegue. Então, por exemplo, hoje eu que nem ozonioterapia, também é uma técnica que eu utilizo, né? Eu tenho vários cursos de aplicação de ozônio, né, para tratar na saúde. Hoje pouco eu aplico, por quê? Porque eu conheci uma empresa que trabalha com produtos de ozônio, né? Que eu estou amando, inclusive, e a gente tem ozônio em cápsula, né? E a gente tem suplementação que pode ajudar esse paciente que está precisando, e a gente tem... Então, olha quantas... Aí você pergunta, qual que você gosta? Você gosta da cromo? Você gosta de suplementar? Você gosta da hipnose? Você gosta da... Eu adoro hipnose. Eu amo também. Vou falar pra você. Hipnose também tem toda uma história. A gente tem... Olha, cada especialidade que eu tenho uma história. Por quê? Porque, na verdade... Para você ser bom, você primeiro precisa vivenciar aquilo. Como é que eu vou dizer para você assim, ó, isso é bom para você se eu nunca senti? Se eu nunca passei? Não tem como, né? Não tem como. Então assim, primeiro eu preciso sentir. Aí você fala, mas o que você vai sentir vai ser diferente de mim? Claro que vai ser. Sim, mas você tem noção do que está acontecendo. Mas eu preciso experimentar. E para mim experimentar, eu tenho que ter uma situação que me leve àquilo. Né? Então todos os... Foi da onde surgiu tudo. Exatamente, então todas as minhas especializações foi exatamente, tudo tem uma história, né? Porque a vida é feita de histórias, né? E nem todas as histórias são ruins, né? Você Não. teve aí a perda do seu pai. Foi realmente a mais dolorida. Na realidade foi uma perda, que eu acredito que você sinta até hoje, né? Mas assim, você teve o prazer de que com essa perda de fazer uma coisa maravilhosa. Sim. Então ele ainda conseguiu te despertar isso, porque talvez você não tivesse ido por esse caminho. Exatamente, você falou tudo. Às vezes eu penso isso. Hoje posso dizer pra você que quando a gente pega pra ver o lado bom da história, né? Sim, hoje eu entendo que foi o momento da partida dele mesmo, né? Eu acredito, não sei o que você acredita, que as pessoas acreditam. Eu acredito, mas completamente. o que eu acredito é que era o momento dele, Sim, né? sim. E assim, eu tinha que aceitar, né? E eu aprendi a aceitar, né? E eu tenho uma frase que eu falo sempre isso, falo para as minhas filhas, falo para paciente, que a gente nunca se separa das pessoas que a gente ama, mesmo após, né, que elas morrem. Por quê? Porque ela está no nosso coração, né? Quando você lembra de uma história que você viveu, quando você vai fazer o quê? Vai viver, né? Vamos supor que eu vou lembrar de ir na praia com meu pai. A hora que eu fecho os olhos e lembro daquilo, eu sinto a emoção. Você sente a emoção. Eu sinto ele de novo ali. Por mais que te dê aquele aperto, você vivenciou. Exatamente. É o lance de viver os momentos. Por isso que a gente fala, você estava falando isso antes do programa começar. Vamos lá, tem que viver, tem que fazer. Lembra que eu estava Você falando? estava falando isso, né, Marcela? Ela estava aqui conversando com ele. Isso, Falando porque é a justamente única isso. coisa que ninguém te tira. Mentira. É isso. Olha, quando você for, você não vai ter carro, você não vai ter nada disso. É. Mas o que você viveu, a sua história, o que está dentro de você, ele é seu. Né? Então, eu acho que mesmo com a morte do meu pai, que realmente, de tudo, Sim. foi a mais difícil, mas ela se transformou em algo bom. Em algo bom. Eu falo, você partiu, Você mas soube. você me deu um caminho que eu nunca imaginei seguir. Te deu uma Né? luz, né? E das outras especialidades que eu fiz, nada foi por dor. Foi tudo por, assim, conhecimento, aprimoramento, né? E aí vamos se querer encaixando. ser melhor, né? E aí vai se encaixando. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta e eu já tem pergunta aqui da Margarete Lopes. Tem pergunta, tá falando, mas eu já vou aproveitar e transformar em pergunta, Margarete. Agora conta uma coisa pra mim. Quem é a Lê fora dessa parte toda? Quem é a Lê? Olha, uma pergunta boa essa, hein? A Lê tem filhos, a Lê sim. tem marido. É. Conte-me tudo. Sim. A Lê é uma pessoa... Acho que eu sou uma pessoa alegre. É bem alegre. É. Pelo menos eu sempre vi ela desse jeito. Que nem eu tenho 2 filhas. Na verdade, eu tenho uma filha de 24 anos
e uma filha de 12 anos, vai fazer 12 anos, né? Tenho duas filhas, 12 anos depois. Aí você fala, mas que loucura isso, Ale. Mas é assim que eu queria. Você acredita? Foi assim que Você planejou. Exatamente. Porque como eu trabalhava muito, eu nunca quis um filho atrás do outro. Porque como é que você vai fazer tudo isso que eu te contei do começo da minha jornada pra cá? Eu tive minha primeira filha com 26 anos. A de 24 foi junto pra tudo quanto foi lugar. Era chaveirinho. É assim, até dormir em banco de carro ela foi. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, porque assim, tem N histórias pra contar, né? Que eu fui pra uma reserva florestal fazer um curso do Tadashi Katomoto, que é de desenvolvimento pessoal bem conhecido. E a minha filha estava com febre. E ela foi dentro do carro, tomou uma dipirona e foi. Porque eu precisava passar pela entrevista dele. Se eu não passava, eu não ia fazer o curso. Então, assim, é o chaveirinho. Ela fez parte de tudo. Então, assim, como é que você vai ter outro filho no meio de tudo isso, né? Então, assim, 12 anos depois, e essa minha filha é uma graça, ela falava assim, que ela pediu a cartinha, Papai do Céu, que eu quero um irmão. Papai do Céu, eu não quero ser sozinha, Papai do Céu, eu quero um irmão. Eu preciso dividir essa mãe que eu tenho, que me leva no carro, pelo menos tem mais uma aqui pra me cuidar. Exatamente, aí programei para 12 anos depois ter a Maitê, né, que também é um ser de luz maravilhosa, uma menina que não me dá trabalho, super dedicada. Qual o nome das duas? Maitê e? Maitê e Gabriela. E a Gabriela, o que ela é formada? Em Direito. Por que será, né? Por que será? E o maridão? O meu marido é engenheiro. Engenheiro de petróleo. Sempre foi o sonho dele. E eu sempre falava assim pra ele, nossa, mas engenheiro de petróleo, né? Na época, quem faz engenheiro de petróleo? O que vai fazer? E ele falava, mas sabe aquela pessoa que nasceu pra ser aquilo? Que ele quer ser aquilo? Eu sempre quis ser isso. Ele sempre quis ser engenheiro, ele sempre quis ser aquilo. E eu falava assim, nossa, mas engenheiro, por que ele não fez engenheiro civil, né? Assim, aí ele, é sério, ele falou assim, não, porque era petróleo que eu sempre gostei. E ele trabalha onde? Ele trabalha nessas empresas que trabalham com petróleo. Amiga, essa parte de detalhes assim, o que faz o petróleo, eu pulei, né? Porque você imagina, ele é totalmente racional. Imagina se ela entendesse de engenharia de petróleo, aí não ia dar não. Não ia dar não, né? Entendeu? Mas ele faz negócio de poços, de não sei o que, eu não sei. Isso aí, como funciona. Vou trazer, exatas na mesma eu vou trazer ele aqui pra ele me contar. Vai. Então aproveita e manda um beijo pra essa família linda aí, né? Minha família linda, um beijo a todos vocês. E nós somos em 4, eu acho assim, realmente eu sou super realizada, né? Eu falo que eu tive... 24 e 12 anos. Vai fazer 12. 7 de setembro ela faz 12 anos. Nasceu no dia da independência. Tá, mas depois já vem mais outra com 12. Agora, amigo, agora o próximo passo. É cada 12 de diferença. Só se daqui a 12 anos for avó. Aí pode ser. A minha filha me mata escutando mais 12, isso. Né? Ela tem 24, fala, mãe, caramba, com 36, tu quer me matar? Não dá, né? Não. Eu já contribuí para a humanidade, né? Então, assim, eu acho que as duas são 2 seres especiais, né? São incríveis. Eu já fiz a minha contribuição, agora eu quero curtir, aproveitar a minha vida, né? Porque eu falei esses dias até, eu falei, gente, para pra pensar, né? Metade da minha vida eu fui mãe, só que eu não parei. Você entendeu? Eu acho assim, você fala, é difícil? Não, se você faz tudo com amor, não é difícil. A gente tem mais função, né? Mas a gente tem dá obstáculos, conta. Né? Mas nada que você não supere, né? Não, Claudinha, eu nem encaro como obstáculo, porque assim, olha, quando tudo flui, né, e você tem uma cabeça boa e as coisas acontecem, claro que tem problema, todo mundo tem. Você fala assim, então você é uma pessoa que não tem. Não, mas a minha cabeça é boa, então surge um problema, eu não olho ele como um problema, eu falo assim, estou nessa situação, o que eu preciso fazer para sair dela? Você entendeu? Qual é o próximo passo que eu vou dar? Então, assim, todo mundo passa por situações. Sim. Eu já passei por N situações também, boas e ruins. Mas a boa é fácil, né? É só alegria. Sim. Mas e a ruim? O que você vai fazer com ela? Então, você vai olhar para ela como se você fosse um telespectador. Você olha e diz, tá bom, tô nessa situação. E agora? Como eu saio dela? O que eu preciso fazer para mudar? E o mais importante de você sair dela é você ter o aprendizado dela. Eu sempre falo isso. Uma doença, um problema financeiro, uma separação.
seja lá qual for o problema que você esteja passando, você tem que olhar, sentar na cadeirinha, que nem eu tô aqui, ó. Olhar para o problema ali e dizer, tá bom, problema, você tá ali. O que eu preciso aprender com isso? O que isso me traz? Por que eu estou vivenciando isso? Então tá, eu estou vivenciando isso porque eu tenho que aprender isso. Então, oba, já sei o meu aprendizado. E qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para sair disso? Sim. Né? Qual é o próximo passo que eu tenho que sair disso? Aí você fala, mas na doença também? Sim, na doença porque também. senão você não consegue. Senão você se afunda na doença. Na separação também? Sim. Porque se resolveram que não dá mais, eu tenho que aprender a me reconectar de novo. Para seguir da melhor forma, né? E financeiro, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para melhorar as minhas finanças? Porque sentada no sofá reclamando, ai, eu tô sem dinheiro, não vai resolver. Não vai resolver, né? Então acho que é isso, é sobre... Mas é muito bacana você falar isso, olha, porque assim, eu mesmo não sou evoluída desse jeito, tô melhor. Não, amiga, não, eu nem me considero evoluída. Não, mas eu acho que assim, é um jeito, é um olhar bacana de ver a vida. Eu tenho uma mãe maravilhosa, aí Marcelinho conhece, você vai ter o prazer de conhecer a Dona Amélia. Mas a minha mãe sempre viu a vida com essa leveza. Eu falo, né? Ela tá aí me escutando, já pôs umas carinhas, uns coraçõezinhos. Eu gostaria de ser 1% do que ela é. Porque ela sempre vê a vida com essa leveza. Sim. Né? E por isso que ela é iluminada, por isso que qualquer coisa que acontece fica mais fácil, né? Perfeito. A gente quando não consegue... Eu falo hoje, né? Eu consigo ser melhor. Mas quando eu falo, né, de ser iluminada... Porque assim, você só tá fazendo bem pra você. E pro que estão à sua volta. Sim, mas estou falando, a primeira coisa boa que você está fazendo é pra você mesmo. Sim. Quando você começa a se preocupar com você, com o que você vai fazer com o problema, que é o que a gente fala. O problema tá ali, ele não vai embora. Exatamente. Você precisa sair dele. É você que tem que sair, não é ele. Não é ele. Eu falo sempre uma frase, é a situação problema. Porque a situação é o momento que você está. Não significa que você precisa permanecer. Sim. Né? E o que acontece com muitos problemas emocionais? As pessoas permanecem estáticas naquele problema, não enxergam a solução e começam a adoecer. Né? Então é sobre... não deixar o problema ficar estático. Ele tem que realmente estar ali para que você enxergue e você veja o seu aprendizado. E agora? Ah, não sei fazer o próximo passo. Eu falo sempre isso para os pacientes. Pega um papel, escreve no papel o que você poderia fazer, porque aí você tem que começar a pensar no que você poderia fazer para você sair daquela situação. Escreve. Ali eu não consigo pensar em nada. Senta. Para, se conecta e vai, o negócio vai, daqui a pouco você vai escrever. Eu amo papel e caneta, né? Amo. Olha meus bloquinhos aqui, ó, adoro. Eu sempre tenho um bloquinho na bolsa, eu sempre tenho, adoro. Porque eu acho que é isso. Escrever. É isso. Aí você vai se reconectando com aqueles próximos passos. E aí é só agir. Bem legal. Vou ler aqui, pessoal. Parabéns, o programa tá bem gostoso. Aí o pessoal tá falando Metafísica da Saúde, a Paula. A Amélia tá dando parabéns. E a Margarete tá falando que sofre com enxaqueca. Chazinho bom? Gente, eu vou falar porque eu falei de chazinhos. Essa querida vira e mexe, ela tem uns eventos, uns kits maravilhosos, com umas explicações melhores ainda, onde a querida filha linda ainda vai lá ajudar. É verdade. Conta essa parte aí. Então, às vezes eu faço alguns eventos, né, voltado ao cuidado através da fitoterapia, né, que assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu fui criada na fitoterapia, acho que isso também tem muito a ver, né, quando eu era pequena, avó, mãe, então sempre tomei muito chazinho, né, era do sítio, pegava do pé, aquelas coisas quando a gente ia, então acho que isso aí tá meio... desde que eu era pequena, e depois eu fui estudar, né? E eu faço, às vezes, alguns eventos voltados à fitoterapia, e ali, que nem o último que eu fiz, foi voltado à menopausa, período reprodutivo, período de transição, foi muito bacana, inclusive a gente até tem uma foto junto, né, que você participou. Mas assim, a fitoterapia, ela precisa também ser muito avaliada, porque assim, não que ela faz mal, né? Mas assim, existe dose.
Tudo, né? né? É a história do excesso, né, Ale? Né? E tem até uma frase que diz assim, né? Qual que é a diferença, né, do veneno para a fitoterapia? É a dose, né? É a dose, porque assim, se você tem uma dose muito alta, aquilo começa a te fazer mal, né? Então a gente fala que é o veneno, sim, né? Então, é isso. A enxaqueca, Margarete, né? Margarete. Enxaqueca pode ser muita coisa, né? Eu não conheço a sua história, não te conheço, mas assim, eu teria que estar avaliando, pode ser hormonal, né? Pode ser estresse, pode ser muitas coisas. Então, assim, uma fitoterapia, ela pode te ajudar. Por exemplo, um chazinho de camomila com melissa, para que você possa ficar mais tranquila, né? Ficar mais calma. Mas, Ali, eu sou uma pessoa calma, tá bom. Então, assim, todo problema de enxaqueca, ele tem um fundo, né? Eu não sei qual que é o seu, se ele é orgânico, né? Se ele é emocional. Então, eu teria que estar avaliando. Então, assim, eu não gosto de passar muito receita, porque receita de bolo na saúde não funciona muito assim. Mas o que eu te indicaria é um chazinho de camomila com melissa, para que você pudesse ficar um pouco mais tranquila, dormir um pouco melhor. Ela tá falando que é estresse, o mal da humanidade. Então é isso, olha. Nada que uma consulta com a querida Lê não resolva, Margarete. Bora, eu vou contar uma coisa para vocês, então. Vou contar já de abusada, que ainda falta tempo. Margarete, vou avisar para você que a querida Lê vai estar com a gente no dia 29 e no dia 30, no Shopping Pátio Iporanga, no nosso evento de agosto. Ela vai estar lá com todas essas dicas, ainda vai estar fazendo mais o quê? Medindo pressão arterial e... Exatamente. Que mais? Biopedância. A biopedância. A gente, na verdade, mais com uma outra parceira. Pode falar da parceira? Eu e a parceira, a Lidiane Souza. Que está nos assistindo. Que está nos assistindo. Um beijo, minha amiga. Vai estar lá junto comigo, minha parceira, né? Vai estar fazendo a biopedância, eu vou estar fazendo a aferição de pressão, né? E eu vou estar lá dando um olhar para vocês, né? Não vou falar que é uma consulta, porque não vai ser uma consulta, mas aí tem umas dicas, olhar, já aproveita para conhecer. Isso, se você quiser lá me visitar, consultório dela, me conhecer, a gente pode estar trocando. Margarete é parceira também, está sempre com a gente. Que delícia. E aí já aproveita e vão conhecer. Vai estar a Lidiane lá com os produtos, mas a querida... Isso, nós vamos estar lá falando sobre saúde, né? Vou estar falando sobre saúde. A Lidiane vai estar lá, que é a parceira na suplementação, e vai estar fazendo biopedância. Então vai ser uma coisa muito legal, muito gostoso. Convido a todos, né, no dia 29 e 30 deste mês. De agosto, né, no Pátio Iporanga, nos eventos. A gente vai estar lá, eu vou estar lá aberta para conversas, para ajudar aí vocês no que eu puder. Só para contar, já de antemão já sabem que vai ter essas duas queridas lá. Marcelinho, quer fazer pergunta? Não, deixa só o registrado aqui, que agora é hora de quebrar, né? Cadê? Tá aqui. Gabriela Cristine, linda mãe profissional, excelente. É para quebrar, eu provavelmente eu entro para quebrar tudo. Já para a mãe ficar derretida, um beijo. É só para ter como é que é? Um charminho. A Denise está falando muito bom esses esclarecimentos, é bacana, né? A gente vê com uma outra visão. Jane, querida, amei. Vou lá tirar a pressão. Pode vir, Jane, vai ser um prazer. Vamos, que aí eu já aproveito, a gente troca figurinha. Vai lá, Jane. A Gabriela, linda mãe, foi muito bonitinho. Presença confirmada, é uma graça. E agora conta pra mim, quando você se depara com alguém que te fala se o que você está fazendo é sério. Porque assim, tem as pessoas, né, que estão ali com a medicina convencional, são céticas. Quando você se depara com alguém que te faz uma pergunta dessas, como é que você age? Então, claro que tudo depende da pergunta, né? Tudo depende da pergunta que o Marcelo é mal criado. Fácil, resumo rápido. O Marcelo já responderia 2 palavras, né? Duas palavras, eu sei. Já dava até o endereço. Já mandava até o endereço, né, Marcelo? Mas não, eu acho assim,
Claro que sempre vai ter alguém fazendo alguma crítica, né? Aí você fala, mas por quê? Porque não estudou. Você entendeu? Porque o que acontece? Quando você não sabe, às vezes é mais fácil você criticar. Porque é pra você dizer que aquilo não é bom. Ah, não é bom, porque eu não sei, então eu não vou falar, né? Então, isso não me incomoda. Se eu pego uma pessoa dizendo, mas tem veracidade no que você faz... Então tem, porque hoje em dia tem muito artigo científico, né? A gente, se eu pego uma pessoa desafiadora, eu acho que eu posso dizer que é uma pessoa desafiadora, né? Eu tento mostrar para ela o quanto de benefício eu trago para um paciente, né? Aí eu vou falar na linguagem dessa pessoa. Se ela for um médico, eu vou falar na linguagem do médico. Se ele for um psicólogo, eu vou falar na linguagem do psicólogo. Porque, na verdade, eu consigo mostrar para essa pessoa a eficácia do meu tratamento, né? Porque... ainda bem que hoje com a internet a gente tem aí várias redes de comunicação com pesquisas, com veracidade e eu mesmo, exatamente, como eu falei, dos meus pacientes, depoimentos de paciente, entendeu? Pesquisa que eu tenho, eu posso estar comprovando. Aí você fala, mas você comprova? Depende de quem me fala. Se é uma pessoa que é importante pra mim e fala assim, Ale, eu tenho uma dúvida, é uma coisa delicada. Agora, se é uma pessoa que quer me desafiar ou me diminuir, dizendo que o que eu faço não tem veracidade, não tem eficácia, eu não me importo, sabe? Porque na psicologia tem uma coisa muito incrível que eu amo. Muitas vezes o que você critica no outro, muitas vezes o que você critica no outro é o que você precisa trabalhar em você. Então assim, né, eu vou usar um termo, claro, leve, mas às vezes assim, você é uma boba, você é uma chata, e eu tô sempre te criticando. Então quando eu tô te criticando demais, é algo que eu preciso tratar em mim. Então eu te critico para que eu não enxergue o que eu preciso tratar, entendeu? Então como eu tenho já esse olhar, eu não pego crítica como pra mim. Eu falo, poxa vida, a pessoa tá criticando demais, ou eu tô incomodando ela demais, porque você incomoda também, né? Às vezes eu recebo algumas respostas, ou intencionais, eu percebo, né? Tem isso. Intencionais que não são boas, você fala, você fica chateada? Claro que eu fico, mas na hora eu respiro e falo, de quem é? É dela ou é meu? É dela, né? Então eu deixo com ela, eu deixo com ela. E você fala assim, você não se magoa? Não. A princípio, todo mundo é um ser humano, você toma aquele choque. Nossa, a pessoa está fazendo uma crítica pra mim. E depois eu paro e penso, mas essa crítica é pra quê? Né? Na verdade, a gente é um espelho. Então, quanto mais amor eu te dou, mais amor eu tô soltando, né? Quanto mais mágoa eu tenho, quanto mais ranço eu tenho, mais ranço eu vou liberar pra você. Mais coisas ruins eu vou ver em você. Por quê? Porque é o espelho que eu me enxergo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Existe algumas, eu não gosto de usar a palavra críticas, né? Mas vou colocar assim, críticas porque você utilizou. Mas construtivas. Por exemplo, poxa, Cláudia, será que não seria bacana se você fizesse desse jeito do que do outro jeito? Eu quero te ajudar. É uma crítica construtiva porque eu sou sua amiga. Agora, se eu faço uma crítica invasiva, agressiva, né? Ou desconstrutiva, eu não quero te ajudar, né? Eu quero te colocar em outro patamar. Às vezes eu preciso te diminuir para que eu possa crescer. Porque a minha autoestima é baixa, né? Porque eu preciso pertencer às vezes àquele grupo, então eu preciso que você seja menos para que eu me apareça mais. Então tem N coisas envolvidas. Então, dependendo da crítica, eu avalio quem é essa pessoa. Ela faz parte do meu grupo de amigos? Não faz? Uma pessoa você não faz as duas palavras, você só ignora e pronto. Isso, era isso que eu ia falar. Viu, Marcelinho? Ó, ignora e pronto. Se me ignorar, vou apanhar, hein? Eu amo você. Eu não faço que nem o Marcelo, lembro de estar em algum lugar, né? Adorei. Não, eu simplesmente respiro fundo e ignoro. Bora pra frente. Até porque não é meu. Então eu vou te fazer uma pergunta que assim, né? Você usa essas técnicas todas em você, né? Sim. Olha, de verdade, fala assim, nossa, ela é abduzida então. Não é abduzida, é treino. Porque assim, sou falha. Abduzida é ótimo. Porque fala um monte de técnica, como é que você consegue fazer? Não, eu sou falha. Eu erro também, né? Erro também. Tem dias que também, vou falar que esmoreço, claro, né?
mas eu tento sempre manter os meus conhecimentos em práticas. Como você tenta? É o lance do copo meio cheio, meio vazio. Exatamente o que eu ia falar agora. É isso aí, o copo meio cheio, meio vazio. Quando meu copo está enchendo demais, eu respiro, porque eu utilizo muito respiração. Aí ele falou, o copo dá aquela esvaziada, interiorizo, e aí sim, se tem alguma técnica que eu posso aplicar em mim, eu aplico, né? Para que eu possa o quê? Voltar ao meu prumo de novo. Eu saio dele? Claro que eu saio, eu sou um ser humano, se eu nem vivo, eu tava aqui, né? Mas a gente está em constante aprendizado, em constante mudança, porque o segredo da vida é esse. A gente veio aqui para aprender, para evoluir. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Se eu não faço nada para melhorar o meu dia, como é que faz? Então, o que eu tento praticar? Todos os dias? Não, claro que não é todo dia, eu não sou uma máquina, mas a maioria dos dias, vamos colocar assim, eu consigo pensar o que eu preciso fazer hoje para que possa o meu dia ser melhor. O que eu preciso fazer hoje para que eu possa melhorar. Não é todos os dias, não, mas assim, lembra do papel e da caneta? Gente, eu tenho muito papel e caneta, eu tenho muito caderninho, eu tenho caderninho pra isso, caderninho pra aquilo. Porque eu vou me descobrindo nisso, sabe? Eu vou falando, aí vamos supor, eu tenho uma organização diária. Ah, não deu certo, ficou lá 2, 3 coisas pra fazer. Como é que eu falo? Eu não fico deprimida. Não, tá tudo bem. No dia seguinte, aquelas 3 coisas que ficaram faltando, eu começo o meu dia. Porque a gente não é matemático. Lembra? Acho que eu comecei entrando aqui. A vida não é quadrada, a vida é redonda. Por isso que ela é redonda. A Terra é redonda, né? Porque a gente gira. E a gente tem que girar em quem? Evolução. E para evoluir, você tem que cair e aprender a levantar, respirar. Cai de novo. Aí da próxima vez cai de novo. E assim vai. Vou contar uma história que tem a ver isso. Uma vez eu fui fazer um curso no Tadashi. Tem vários cursos dele. E eu vou contar essa história. Esse a filha não ficou dormindo no carro. Foi um dos caras. Não, esse aí foi só a entrevista dele. Esse aí foi um curso que eu fui fazer. E ele deu um CD pra gente. Eu levei esse CD embora. Na época era CD que você escutava. Disse que era uma meditação. E aí eu colocava essa meditação. Só que essa meditação era um homem falando. Que toda vez que andava, caía no buraco. E andava e caía no buraco. Menina, é verdade que eu tô falando, eu passei 5 anos para entender essa meditação. Porque eu falava, que diacho de meditação? Isso não é meditação? Eu ando e caio no buraco, eu ando e caio no buraco. Eu sei que lá depois de 20 minutos que eu ando e caio no buraco, a meditação diz que aí eu dou a volta e olho o buraco e já não caio mais, né? Mas no final da meditação eu falava assim, gente, o que esse japonês quer falar com o Caio? Não foi lá perguntar pra ele? Não foi, porque eu tinha vergonha, né? Eu fiquei com vergonha. E eu fiquei assim. Não, aí ele falou, lhe deu um CD com defeito e ele estava arranhado. Eu achei, menina, que eu não conseguia entender. Jamais eu ouvi por 5 anos uma meditação sem saber o que eu tava. Menino, não, mas eu... Agora me conta qual é a resposta, porque eu não vou ouvir, tá? Não, peraí, não vai ouvir. Mas assim, como eu sou uma pessoa teimosa, eu falei, não, vou perguntar. Uma hora isso vai chegar pra mim, eu vou continuar escutando. Mas eu sabia que eu escutava 20 minutos, que eu estava andando e a minha tendência era cair no buraco. E depois, no final, eu olhava o buraco generosamente e já dava a volta e aí seguia. E o que quer dizer? Quer dizer isso que a gente estava falando. A meditação, depois de 5 anos eu fui entender que ela dizia que nós somos tendenciosos a cair no buraco, ou seja, a repetir os mesmos erros. É neurológico, então nós somos tendenciosos a repetir os mesmos erros. O que faz a gente mudar, a tal mudança? Lembra que eu falei que eu também erro, que eu treino meu cérebro? Toda vez que você percebe que você vai cair no buraco, você para, que é o que ele falava. Lembra? 20 minutos eu caio no buraco. Ou seja, somos tendenciosos a cair. A repetir os mesmos erros. O que faz você não repetir? É a hora que ele diz. Você olha para o buraco. Ou seja, você olha para a situação, aí você agradece de uma certa forma, porque foi um aprendizado. Você dá a volta consciente e segue no novo caminho. Então é essa a proposta que eu faço hoje. Eu já caí várias vezes no buraco, já repeti alguns erros, mas hoje eu tento enxergar o buraco, dar a volta e seguir um novo caminho. Muito bacana. Gente, eu vou ler
Vou contar pra você, sabe que horas são? Não tenho nem ideia. 9h35. Passou 1 hora, como é que Muito pode? rápido, né? É muito rápido com esse bate-papo gostoso. Ó, o Luiz Felipe tá falando que é sempre bacana olhar para os outros pontos de vista, ao menos tentar. É legal, né? Perfeito. Ele me fala muito isso. A Margarete tá falando que não esqueceu de você, Marcelo. Beijo pra ela, tô aguardando. Tá só te esperando, viu? Tem terapia com cromo ou ervas para autoestima? A Margarete perguntou. Você vai ter que falar sim ou não. Sim, tem Só pra isso. tudo. Dá tempo. Sim, Dá tem pra tempo. tudo. A querida Lê vai voltar e vai contar mais um monte de coisa pra gente. Vai estar lá no Caute Poranga, está no Instagram dela. A Gabriela tá falando pra você falar sobre os benefícios da cromoterapia. Sabe o que eu vou pedir? Acabei de ter uma ideia. Aí que o tem que ser Marcelo- um outro dia, né? Não, Hoje mas não. ó, Marcelinho, vamos aproveitar aquela tua ideia. Você vai gravar alguns áudios pra mim que a gente vai passar nos próximos programas. Toda segunda eu vou dar uma dica pro pessoal até você voltar no próximo. Pode Combinado? ser. Pode ser sim. Ó, Gabriela, já ajuda ela aí no que você vai, no que ela vai falar pra gente. Ajuda na ansiedade, com certeza. A Margarete tá batendo palminha. Obrigada. Pessoal, a partir de segunda teremos a dica aqui. Quero 2 dicas. Já começa a gravar um monte aí, aquelas de 30 segundos, e manda que a gente vai passando aqui nos programas. Ai, que delícia. Vamos ver, já fala da cromoterapia, já fala de tudo isso. Aí, você quer dica pra ansiedade? Queremos dica pra tudo. Pra tudo? Meu Vai Deus. falando Mas aí. tem muita coisa pra falar. Opa, Opa. 2 por semana, vamos falando até o final do Até ano. o final do ano. A gente vai, daqui a 1 mês e pouquinho ela volta aqui e conta mais coisas. Combinado. A Paula tá dizendo muito bom, parabéns. Margarete Palminha, Luiz Felipe, boa noite pessoal, muito bem, obrigada. Agora bora falar sua rede social novamente, seu telefone, os dados que você quiser deixar aí Sim. pro pessoal. Meu Instagram é ale.costarrocha. Então, segue lá. Se precisar, me chama. Lá no próprio Instagram tem um link, vai direto pro meu WhatsApp. Tá bom? E qualquer coisa eu tô à disposição. E todo mundo que viu a gente hoje te chamar, tem alguma coisa lá? Sim, todo mundo que viu, se me chamar, tem 10% de desconto em qualquer protocolo, qualquer tratamento, tá bom? Olha que legal, pessoal. Então todo mundo Isso. que quiser já fazer um contato com a Ladies que viu aqui no Sem Tabu com Cláudia. Isso. E aí já tem. Lá na nossa página também tem os dados dela. E hoje eu vou colocar lá uma pastinha também. E aí, sabe o que a gente vai ter de sorteio hoje, Marcelo? Eu guardei um lá pra você, viu? Que eu sou boazinha. Bom, fiquei feliz agora. Que eu tenho fama de comer tudo que o pessoal traz e não deixar pra ele. A querida da Tia Marmitas, a Marinês, trouxe esses docinhos É fitness? fitness de batata doce. Meu Quem Deus. será que vai ser o sortudo ou a sortuda? Como é que a gente sorteia isso, amiga? Com os números aqui, Ah, deixa eu ver muito quantos bem. números nós temos. Enquanto ela vê, quem tá te mandando beijos é o Pinho. Cunhado seu, É né? minha cunhada, um beijo, A cunhada. cunhada muito estudiosa. Gabriela, Júlia, Paula, todo mundo. Então. Tá a Júlia falando que ela vai ganhar. Júlia, não dá pra concorrer com a Neide, viu? Porque a Neide sempre ganha. Não, mas agora tem a minha galera aí hoje, Ó, né? a Neide, Vamos lá. a Neide tá... Ganhar um docinho fitness. Deixa eu pôr o nome aqui desse pessoal que deu oi agora. Para o sorteio do docinho fitness. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? A gente tem uma galera sortuda aqui. Eu vou puxando as folhas aqui enquanto eu escrevo. Vou colocar. Você não olha os números, não. Não tô nem olhando, ó. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra Não lá. dá, né? Vai pra lá que você não pode. Aproveita e fala agora uma mensagem bonita, então, aí pro pessoal, enquanto eu termino de anotar os últimos números aqui. Uma frase bonita. Algo bom que você queira, uma dica, com essa autoestima, porque você tem uma autoestima boa. Por mais que tenha dias que você não queira levantar da cama, mas você tem um sorriso, você tem essa coisa. Eu não lembro de ter ouvido você falar pra mim algo
daqueles que você fala, hoje ela não tá bem, não? Não, é difícil. Lógico que tem dias, né, Não, que é o tem que você dias. falou, A gente tem mas... os hormônios, né, amiga? Independente, principalmente mulher, né? Tem os hormônios e a gente sabe que às vezes os hormônios pegam um pouco, né? Não que você esteja... Eles estão abusados, eles né? são meio abusados, né? Mas a gente depois faz o quê? A gente desafia eles, né? E é isso que importa. Eu acho que tem duas coisas que eu queria falar, né? Eu acho que é importante, né, que você que esteja assistindo a gente, pense, né, e avalie sempre os seus sentimentos, né, as suas emoções, porque elas fazem parte do contexto do seu corpo, né? Então muitas vezes você tem uma dor e você acha que a sua dor é aquilo, é aquela dor, né? É uma dor física, mas lembrando que antes de ser uma dor física, né, você tem aqui, ó, pensar no seu emocional, né? Nós somos seres pensantes, né? Então toda vez que tenho algo que me entristece, eu libero hormônios que não são bons, então automaticamente acaba prejudicando na minha saúde, né? Não estou dizendo que todas as doenças são emocionais, mas eu quero dizer, permita-se relaxar um pouco, permita ter uma boa noite de sono, permita-se ter um momento com você, pegar uma xicrinha, falando nisso, a minha xicrinha aqui que ficou, tomar um golinho. Essa querida xícara linda que a Dai Mimos me deu. Permita-se tomar uma xícara de chá com você, permita-se respirar, né? Permita-se dormir, respeite o seu corpo. Quando ele estiver cansado, durma mais um pouco, não tem problema, não se cobre tanto, né? E pense que você é um todo, né? Você é um contexto inteiro. Então respeite os seus limites e permita-se ser feliz, faça coisas que te façam bem, né? Seja escrever uma poesia, seja tomar um café com um amigo, né? Seja dançar. Gente, esses dias eu tava dançando na minha casa. A gente põe uma música e tava dançando. E eu vou te contar, você conhece a Rádio Águia Clube? Maravilhosa. Exatamente. Eu escuto todo dia. E essas músicas nos encantam, né? Então escute a Águia Clube. E dance, né? Dance, sorria. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Porque tá muito vinculado a dinheiro. Sim. Então ser feliz, eu quero dizer para você hoje, não é sobre ter dinheiro. É sobre tão coisas pequenas. Por exemplo, escutar uma música e dançar, tomar uma xícara de chá com você, bater um papo e tomar um café com um amigo. E na praia linda que a gente tem é de graça. Exatamente, na praia caminhar. É isso mesmo. São as pequenas coisas que vão fazer diferença na sua vida e na sua saúde. Que delícia, gente. Começar, eu falo que assim, eu amo segunda-feira. Eu também. E iniciar as segundas-feiras com esses bate-papos maravilhosos vai ser cada dia melhor ainda. Exatamente. Gratidão. Eu que agradeço. Vamos sortear aqui, vamos ver. De número 1 ao número, eu coloquei essa galerinha aí, 152. E a galera da rádio, Marcelo? Aqui tem 35. Então eu vou do 152 mais 35. 187. 187. Escolhe um número para ver quem é o sorteio. Eu vou escolher um número que para mim é especial. É a data do meu aniversário. 22. 22. 2 patinhos na lagoa? 22? Mas qual é o... Meu aniversário? 22 de janeiro. Quase minha mãe. Minha mãe Sou faz dia aquariana. 21. Minha mãe querida Amélia, eu tô aqui procurando as minhas anotações. Eu e meus E rabiscos. sumiu os 2 patinhos na lagoa. Os 2 patinhos na lagoa sumiram. Tá aqui na outra folha. Tá aqui, ó. O pessoal puxou. Quem é? Vamos ver. 22. A minha mãe faz 21 de janeiro. Olha. Não, minha mãe faz 22 de janeiro. Ô mãe, essa hora minha orelha já tá doendo. Minha mãe faz 22 de janeiro, Alê. No mesmo dia que eu. No mesmo dia que tu.
É que assim, lá em casa eu tenho, o meu filho faz 19 de fevereiro, De fevereiro. mas é dia 19. Tá, A Cris, que é minha querida filha e irmã dele de coração, faz 19 de abril. tá. Eu faço 20 de maio, minha irmã 21 de novembro e minha mãe 22 de janeiro. O dia do meu aniversário. Caraca, mãe, por isso que ele eu já tá gostei. aqui, já Ela tá já aqui. tá aí mandando, né? Ah, o Felipe. Então, pô, Ó, 22 22 é da é da avó. avó. Eu tô confundi com a minha irmã. Caraca, Lê, é por isso que eu gosto de tu. Ó, 22, Jurema, olha aqui pra conferir. Jureminha, tem Jurema. os docinhos de batata doce da querida Marinês, da Tchê Marmitas. A gente vai, ela mandou duas caixinhas, a gente vai experimentar uma e sorteamos outras. Gratidão, Lê. obrigada. Gratidão, pessoal, Foi que muito ficou bom. até agora. Hoje a gente teve aí um pouquinho mais, que era para esperar todo mundo chegar, para estar no ao vivo com essa galera toda. Gratidão, pessoal da Rádio Águia Clube, que está sempre com a gente. Segunda-feira que vem teremos mais. E agora eu vou contar rapidinho, novamente, das nossas patrocinadoras. A Lê, que está chegando. Isso. Obrigado. Querido Fábio, do Pãezinhos do Guedes, que semana que vem vai estar com a gente já. A querida Cecília, que também está chegando, vai arrasar. Quem mais que vem? Quem mais? Quem mais? A Day aniversariante, Débora, Sandrinha, do Elas Dirigem, que me traz, que me busca, que me leva, que cuida. Né? A gente tem uma galera, as meninas da Nespro, Sim. que trabalham com aquele atendimento maravilhoso, que essa semana eu ainda não fui lá, mas você sabe, Ale, que eu ganhei um monte de coisa para ficar mais linda. Olha que delícia. Vou chegar aqui toda Chegando. com um monte de tratamento, ninguém vai me aguentar.